Estamos celebrando o domingo da Páscoa. Com o domingo da Páscoa termina toda a liturgia quaresmal e nos dá a possibilidade de um novo início do tempo litúrgico ou a continuidade do tempo litúrgico. Esse tempo chamado tempo comum, agora nós fazemos uma arrancada até o advento, com a festa de Cristo Rei. Vai ser um longo período, vários meses, onde nós vamos conferindo outros textos da Bíblia e nos recolocando na nossa espiritualidade litúrgica. Talvez 2 pontos para a nossa reflexão. A Páscoa de Jesus, ela produz talvez 3 frutos na nossa vida: fruto de esperança, fruto de alegria e fruto de paz. A ressurreição de Jesus abre-nos a porta da eternidade, certamente para aqueles que acreditam ou para aqueles que são cristãos. Alguns bilhões de homens e mulheres acreditam neste fato, neste acontecimento ressurreicional de Jesus Cristo. Isto é muito e bastante curioso. Se não fosse curioso, talvez não teria sido verdade. Porque é impossível segurar, resistir, manter uma verdade durante tantos milênios. Por isso que muitos cientistas fazem de tudo e gastam a vida tentando desmantelar a ideia da ressurreição de Cristo. Mas, por enquanto, ninguém conseguiu provar o contrário. Certamente deveria ser isto, ou deve ser isto, a razão da minha fé, da nossa fé. Por isso que a Páscoa produz em nós esperança, alegria e paz. O texto de hoje do Evangelho de João 20 nos colocam 2 cenas: a visita de Maria Madalena e a visita dos discípulos. A ressurreição de Jesus inicia-se e continua pelo testemunho. Quando, se não houvesse testemunhas, a ressurreição de Jesus teria caído ao acaso. Mas foi justamente por causa do testemunho de alguns que a ressurreição, ela se tornou evidente na igreja cristã. Esse Jesus de Nazaré, que fez milagres, fez prodígios, que viveu, que foi a Jerusalém, padeceu na cruz, morreu. Como todo ser humano, ser vivente morre. Mas deste homem aparece um novo rastro, um novo acontecimento. E esse novo acontecimento foi o acontecimento da ressurreição, significando que a terra não acolheu o corpo humano de Jesus. E é curioso porque também os cientistas, muitos, tentam ainda escavar a terra para verificar se achavam ou achariam algum esqueleto que pudesse se aproximar da vida desse homem de Nazaré. Também tudo foi em vão.
Ninguém conseguiu. Assim também, entre parênteses, nós podemos falar de Maria, não é? Nada prova que nós tenhamos encontrado o esqueleto desta mulher. Mas voltemos à ressurreição. E a ressurreição se tornou, na vida cristã, a base da minha fé. A base da minha fé só se baseia, só está na ressurreição de Jesus. Se eu nego a ressurreição, eu nego toda a base da fé cristã. Porque hoje nós temos uma tendência de achar que acreditar em Jesus, acreditar em Deus já é suficiente. Não, não é suficiente. Crer em Jesus, em Deus, não é suficiente para manter a nossa fé. A suficiência para manter a fé cristã está na ressurreição de Jesus. E só na ressurreição. E os outros elementos são ademais. Se eu nego a ressurreição, eu estou negando toda a doutrina cristã e toda a vida de Jesus. Porque a importância de Jesus não foi pela sua vida, mas foi pela sua ressurreição. A igreja nasce, os sacramentos nascem, a comunidade nasce, a vida renasce, a esperança ganha um novo contexto, a alegria pela vida eterna ganha também um novo contexto. Isso só é feito pela ressurreição. Por isso que a gente respeita os espíritas, mas um espírita não pode ser cristão porque ele nega a ressurreição. Nós respeitamos os adventistas e outras religiões e seitas, mas eles negam a base da fé que é a ressurreição. Respeitamos os budistas, por exemplo, mas eles negam a ressurreição. Não acreditam, não tem a ressurreição. A ressurreição é um privilégio tipicamente cristão. Tipicamente cristão. E a gente precisa, talvez, refazer a nossa catequese da ressurreição. E saber que a nossa vida, a partir da ressurreição de Jesus, ela só se consagra e se confirma pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que talvez ali viria o segundo problema que nos é colocado pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Se ressuscitastes com Cristo, se Paulo coloca um condicional, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestidos da sua glória. Mas para isso eu necessito morrer. A ressurreição não nos é dada na vida. Por isso que o mundo, ele desconhece, não reconhece a ressurreição. Porque a ressurreição é muito grande, é muito forte demais. Por isso que 3 problemas, talvez, que a gente nunca dá muita atenção a eles,
eles são evidentes quando se fala de ressurreição, que é a morte espiritual, a morte física e a vida sem Deus, a vida sem espiritualidade. A morte física, pela qual todos nós passaremos, indistintamente. Só haverá ressurreição aos mortos. Vivo não ressuscita. Por isso que a gente tem negado muito a morte, excluído a morte da nossa vida, porque também a ressurreição não tem sido feito parte da nossa vida. A gente não vive, não admite, a gente não vive a experiência do ressuscitado. Nós vivemos outras experiências religiosas, mas não a ressurreição. A ressurreição nunca foi razão nem motivo de catequese, nem de evangelização. Foram outras coisas que a igreja, infelizmente, tem se ocupado. Hoje, quando a gente lança um olhar sobre a nossa igreja, o que é que nós vemos como catequese, como evangelização na igreja? Esses movimentos que vocês conhecem por aí. E são neles que nós caminhamos por eles. E nós achamos, por falta de orientação, que este é o caminho da igreja, esse é o caminhar da igreja, e esse não é o caminhar da igreja. O caminhar da igreja é a ressurreição. Por isso que tirar o foco da ressurreição é tirar toda a virtualidade da experiência religiosa. E a experiência religiosa só se faz na ressurreição. Mas como a ressurreição é dolorosa, é difícil, porque é difícil eu viver, eu aceitar a morte física. Nós somos agarrados à vida. Nós não temos uma amizade com a morte. A morte não faz parte do meu cardápio espiritual. A gente sempre tem renegado a morte da nossa vida. Daí vem o desespero. A ressurreição de Jesus não é um desespero. Um morto desesperado, uma morte em desespero, é uma morte que não produz ressurreição. E aí vem, por outro lado, a morte espiritual, que evidentemente, se na morte física eu valorizo pouco, imagine você a morte espiritual. A maioria do povo é um cadáver ambulante. Quando eu não cuido da minha espiritualidade, e ser um cadáver ambulante não é porque eu não reze, porque eu não participo da vida da igreja, não. Eu posso fazer todas estas coisas, mas a minha vida está esquelética. Eu não tenho a carne da ressurreição. Eu não tenho a gordura da ressurreição. Eu não tenho o sopro da ressurreição. Hoje as pessoas se encantam com o Espírito Santo e fazem até muito barulho com o Espírito Santo. Mas quando trata-se da ressurreição, elas se calam. Mas não há Espírito Santo sem ressurreição. A Santíssima Trindade, ela se realiza. Toda a potencialidade da Santíssima Trindade se voltou à ressurreição de Jesus. Porque esse foi o centro. Se Jesus não tivesse ressuscitado, diz Paulo, seria vã a nossa de Jesus, não teria valido absolutamente nada sem a ressurreição. A minha vida sem ressurreição não vale absolutamente nada. Eu sou apenas um cadáver ambulante, até presente dentro da igreja. Por isso que a ressurreição, ou melhor, a vida espiritual incomoda a nós. E a vida espiritual tem que ser corrigida na nossa vida.
E ninguém quer corrigir, nem se fixar, nem voltar a nossa atenção para a ressurreição de Jesus. Esse povo aí da nossa igreja, que faz um monte de coisas, propunham para eles encontros sobre a ressurreição, ver quem vai. O povo hoje busca uma festança espiritual, mas ninguém busca a ressurreição. Por isso que, finalmente, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Porque a base do crer em Jesus está na ressurreição. Está na ressurreição. Então a minha vida tem que ser uma busca da ressurreição. O impacto da ressurreição de Jesus é que levou os discípulos e as pessoas a acreditarem em Jesus Cristo. Não foram os milagres que Jesus fizera. Jesus ressuscitou mortos, mas isso não levou as pessoas a crerem em Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus foi o único impacto que levou as pessoas a aceitarem Jesus Cristo. A começar de Pedro e de João, quando eles vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio. O túmulo vazio, que significa é o início da igreja. A igreja não é igreja sem ressurreição. Sem ressurreição, a nossa fé é vã, é inútil. Sem a ressurreição, a nossa pregação também é vazia, é inútil. Sem ressurreição, a esperança é vazia, porque se você espera o quê? Morrer. Qualquer animal morre. Os nossos bichinhos de estimação morrem, mas não ressuscitam. Por isso que a experiência da ressurreição tem que ser uma experiência de impacto. E se a ressurreição não me impactua, é porque algo está errado na minha vida. É a ressurreição que levou pessoas a testemunharem o ressuscitado. Eu vi o ressuscitado. Queridos irmãos, fica aí então a proposta do Evangelho. Foi a ressurreição que levou a igreja dos mártires a crerem no Senhor, o dono da igreja. Não foi nem o Espírito Santo, nem os milagres, nem as curas. Foi o poder do ressuscitado. E é o poder do ressuscitado que ainda continua vivo na nossa comunidade. Quando você quiser rezar, peça ao Senhor o dom da ressurreição. E no dia do declínio na vida, eu possa também ressuscitar com Jesus Cristo.